Cremalte, o malte das melhores cervejas, apresenta Labier Hopcast. Fala, família cervejeira, aqui é Gleison Silveira. Eu quero dizer que eu tô tremendo demais. Vocês não têm ideia do quanto que minha mão tá tremendo aqui. Nem sei se eu vou conseguir abrir cerveja hoje, cara. Enfim, coisas da vida, coisas das surpresas, das conexões que a gente tanto gosta aqui nesse podcast, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é ouvinte, você é ouvinta. A cada episódio, a gente tenta aqui realmente nos debruçar nessas interconexões presentes em torno do meio cervejeiro, né? Onde termina o comércio, onde começa a cultura da cerveja, o quão fixado isso está nas nossas raízes, no nosso comportamento, nas nossas artes, né? A degustação do líquido sagrado de Ninkasi, ela permeia muita coisa. Para refletir sobre esse ponto e vários outros questionamentos, recebemos hoje aqui 3 mulheres maravilhosas que, além de saber tudo sobre cerveja, sabem muito através da cerveja, veem muito através da cerveja. E hoje é um episódio especial, porque pela primeira vez já tivemos outros apoiadores aqui conduzindo o papo comigo. Danielão, infelizmente, hoje não vai estar presente, está com compromisso inadiável. Para me ajudar nessa condução, nesse boteco virtual que é o Labier Hopcast, recebo com muita satisfação a minha guru musical dos tempos modernos, nossa apoiadora, Fernanda Figueiredo. Fala aí, Fernanda. Olá pessoal, aqui é a Fernanda Figueiredo, ou Nanda ou Fig. Eu sou publicitária, trabalho com comunicação social com foco em cervejas artesanais já há alguns anos. Amo cultura pop, música e principalmente artes, que é uma das coisas que eu mais falo nos últimos tempos. E sou uma sommelier de boteco, vamos dizer assim. Bom, passo o bastão aqui para Bia Amorim, que eu já conheço um pouquinho e já admiro muito. E é isso. Fala aí, Bia. Olá, pessoal do Labier. Enfim, acho que, olha, era um dos poucos que faltava na minha lista, hein, Gleison? Meu, eu tava me preparando, não tenho roupa. Cara, não tenho roupa pra isso, pra esses encontros. Eu falei, cara, eu não tô preparado. Ainda bem que é o dia sem que eu vídeo, tiver, viu? Fica um abraço pro Marcelão Leal. Marcelão Leal, ó, a Bia vai voltar e vamos fazer muito episódio ainda dessa mulher, filho. Bom, meu nome é Bia Amorim, eu sou aluna, né, de uma turma muito especial e muito interessante de sommelieria de cervejas em 2010 no Brasil. E venho desde esse ano, né, desde 2010, trabalhando com cultura cervejeira e bebendo cada vez melhor. Pô, que maravilha, hein? Pô, tô tremendo, falei que eu tava tremendo, agora eu vou segurar o lábio tremendo aqui, vai ser complicado. Porque pra completar essa mesa virtual, eu chamo, ela, cara, eu não tenho adjetivos pra falar. É a mulher que me emociona toda vez que eu escuto o timbre de voz dela, e é a real. Silene Saurim, por favor, seja bem-vindo ao Labier Hopcast. Oi, turma, oi, Gleison. Prazer em estar aqui, viu, com vocês, muito prazer mesmo, debutando no Labier. E debutando também com a Bia, em par, nesse bate-papo. Muito obrigada, Fernanda, também por estar presente conosco. E essa sua Uma honra estar aqui. Forma de dizer me faz pensar que eu poderia ter esse poder com mais pessoas na minha vida, sabe? Meu nome é Silene Saurim e eu me dedico a cervejas há 30 anos quase. Já tô no aniversário de 3 décadas. Pô, vai ter bolo lupulado, hein? E devo dizer, essa turma que Bia comenta é a turma na qual nós iniciamos o projeto de educação em sommelieria no Brasil. E muito prazer ter a Bia comigo aqui. É uma forma da gente ilustrar as gerações formadas de sommelieria no Brasil, e é muito lindo ver essa quantidade imensa de pessoas dedicadas a cervejas dessa maneira generosa e de mulheres, né? Você hoje, Jason, tá bem servido.
Pô, maravilhosamente, pô. Eu quero dizer, inclusive, que então esse episódio é um episódio inédito. Eu procurei, vasculhei a internet, não achei nenhum encontro de vocês, assim, pelo menos em áudio. Então, pô, que legal, fico muito emocionado aqui de estar, de certa forma, colaborando para esse encontro aí. E é episódio inédito, então, meu irmão. Fica com a gente até o final que vai ser pedrada. E para continuar esse rolê, logicamente, eu queria agradecer a todos os apoiadores do LabR Hopcast. A gente começou esse projeto dos apoiadores agora recentemente. É uma forma de dar um pouco mais de ferramentas para a gente trabalhar aqui no background e oferecer experiências como essa que a Fernanda tá vivendo hoje aí. E, né, pô, Fernanda, que legal. Enfim, cara, pra gente entender um pouco também que não é sobre a gente, né? Acho que todo mundo que produz um pouco de conteúdo tem que se preocupar primordialmente com quem tá recebendo o conteúdo e dividir, né? Uma vez eu tava tomando cerveja com o John Palmer e perguntei pra ele qual é um dos grandes sucessos da Revolução Cervejeira Americana, e ele falou sharing. E aquele ficou marcado, que seria compartilhar, né? Ficou marcado, assim, em mim, e eu carrego isso pra minha vida e a gente tenta aplicar isso em todos assim, as expressões que a gente trabalha, e não seria diferente aqui no podcast. Já funciona na banda, a gente tem todas as músicas que a gente lança, a gente convida alguém a participar. Enfim, então os apoiadores, forte abraço para vocês. Vou nomeá-los rapidamente aqui, porque o papo hoje, estamos gravando numa sexta-feira, hora de almoço, deve estar todo mundo com fome. Eu fiz uma carninha aí na airfryer rapidinho. Mas vamos lá, forte abraço e muito obrigado, Alexander Moraes, Alexandre Baza, Cervejaria Bamberg, Aline de Oliveira, jornalista, Ana e Camila, da Cerveja das Minas, Bruna Garcia, da Segunda Rodada, Caio César Barbosa, Débora Arduini, Cervejeiro Uai, Demócrito Albuquerque, Cervejaria Soviete, Diego Maziero, da Editora Cráter, Edson Tiet, Cervejaria Astúcia, Fabrício Bastos, Cervejaria Vinil, Felipe Coelho BL, Fernanda Figueiredo, que está nessa mesa, Flávio Campos, Gabilando, a Química Cervejeira, Jefferson Brandão, do Solar Brandão, Lucas Pedrosa, do Pedrosa Craft, Ludmila Almeida, do Surra de Lúpulo, Marcelão dos Milivídeos, ele zoa, mas ele apoia. Márcia Brasil, Cervejaria Velho Brasa, Marcos Reis, Cervejaria Botocudos, Rafael Patrício, Cervejaria Bruder, Rafael Salgado, Sérgio Goulart, Thaís Cunha, Cevadeando, Thiago dos Santos, Tio Black Beer, Victoria Demari, Vivian Gaspar e Yuri Zigmantas, além dos nossos apoiadores e patrocinadores fixos, Agrária Malte, Minas Malte, Escola Mineira de Sommelieria, Prússia Beer e Lamas BH. Ufa! Graças a Deus, né, cara? Sejam todos bem-vindos aí. E vão abrir cerveja? Eu quero saber o que vocês vão beber hoje. Quem começa? Vai lá, Bia. Primeiro as damas. Vamos tirar ímpar ou par aqui. Bom, eu tô abrindo uma Pale Ale aqui da Prússia Beer e ela tem 5,5% de álcool. Eu acho que vai cair bem aí nesse papo de sexta-feira à tarde. Muito massa. Bom, quer falar, Silene? Não, por favor. É que eu já tô achando que tô cortando aqui. Bom, eu tô com a Una Doppio Dessert para dias duros de trabalho da Mafiosa. É uma Imperial Sour com baunilha, lactose, frutas vermelhas. Olha que maravilha. Tem 10% de teor alcoólico, ainda bem que eu almocei. E é deliciosa, enfim, acho que esse momento merece uma sobremesa, né? Pô, legal. E Silene, vai de quê? A Fernanda é jovem, menina, pode já meter o pé na porta com uma cerveja de 10% de álcool numa sexta-feira, 1h30 da tarde. Eu já vou no extremo oposto, vou bastante leve, porque a tarde ainda promete com alguns trabalhos, então eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a Prússia Beer por presentear-nos, a Bia e a mim, com cervejas lindíssimas. A proposta estética é maravilhosa e eu escolhi aqui a Fake IPA, que é uma Session IPA com 4,1 de álcool em volume. Bem pouquinho mesmo, porque o dia ainda vai ser longo para mim. E eu tenho que começar devagar. Fantástico. A Prússia é maravilhosa, a arte gráfica da Prússia é linda. Eu tô indo aqui também de Prússia Beer, tô bebendo uma Lager, vou beber uma Lager agora. Uma cerveja levinha também, né, cara, para começar aqui os trabalhos, que hoje também tem coisa.
Apesar de você estar escutando isso no recorte temporal, vamos fazer uma live hoje com Bia Amorim também um pouco mais tarde no Instagram. Então vamos de Lager da Prússia Bica, a cerveja que me deixou encantado e me deixa encantado até hoje. Uma Pilsen com uma carga de malte bem interessante, uma coloração bem interessante, ela puxa um pouco mais para o âmbar, né? Não só o dourado. E, enfim, eu sou suspeito para falar. Então, muito obrigado por Sebir. Vamos abrir nossa cerveja em 3, 2, 1. Fernanda, quer contar? Estreia aí pra gente. Vamos lá. 1, 2, 3 e bora! Lá. Maravilha, maravilha. Ó o barulhinho. Sonoplastia natural. Que é a SMR cervejeira. SMR. Eu ainda falei que eu vou fazer um episódio de SMR. Saúde, saúde. Saúde. E aí, pessoal, tô sabendo que a cerveja da vez é a nossa Fake IPA, uma Session IPA. Essa é uma cerveja integrante do 4Pack, que é vendido lá no site loja.prussiabeer.com.br, onde você encontra várias promoções de frete grátis para diversos lugares do Brasil. É cerveja do interior de Minas, direto na sua casa. Perfumadíssima minha por aqui. Nossa, só esse cheirinho aqui docinho de frutas vermelhas, nossa senhora. Eu tô aqui no equilíbrio. Isso que é legal de cerveja, né? As possibilidades, Eu na paulada, múltiplas possibilidades. A Silene na leveza e a Bia no equilíbrio. Muito bom. Eu também tô na base da escada. Enfim, vamos começar o nosso papo, e como eu gosto de falar aqui, começar as nossas reflexões, né? Isso daqui não é uma entrevista, isso daqui é um bate-papo, e é um bate-papo de boteco, né? Filosofia de boteco é tão importante também. Eu queria começar aqui relembrando uma fala de André Bujanra, que já foi um dos nossos convidados aqui, maravilhoso mestre André Bujanra, e ele fala que tudo é música. O André sempre fala isso, das declarações dele, tudo é música, qualquer barulho, qualquer som. E eu concordo muito com isso, cara. A musicalidade, ela não tá só nos 3 pilares básicos, na harmonia, melodia, ritmo. Alguns apontam também o timbre, mas também está nas palavras, no corpo, no esporte, nas artes e certamente está na cerveja, né? E entregando a fala para vocês, eu observo, no que minha limitação permite, tá? É que no trabalho de vocês, tanto textual, tanto audiovisual, tanto em as palavras, nas palestras, muita musicalidade, através e para a cerveja. Eu queria questioná-las nesse sentido, como é que vocês observam essa interseção polissensorial e semântica da cerveja, da música, da arte, da cultura e do comportamento? Como é que vocês enxergam essas possibilidades de intercâmbio da cerveja com o nosso cotidiano e com a nossa vida? Bia, se você quiser começar. Quero te ouvir, Silene. Eu estou aqui. Silene, antes desse bate-papo, eu tinha conversado com o Gleison, que eu tinha dado uma pesquisadinha sobre você, assim, que eu não te conhecia, né? E aí eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei um vídeo, assim, num link, né, do seu Instagram, sobre a humanidade na cerveja, né, e a mulher também, né, em relação à cerveja. E aí eu falei pra ele que eu fiquei hipnotizada, porque a forma que você fala, que você se expressa, é lindo de ouvir e é gostoso, assim, então é hipnotizante. Então eu estou aqui pra te ouvir também. Muito, eu tô mais pra ouvir do que pra interagir, eu acho. Muito obrigada, Fernanda. É bom ouvir que você teve essas sensações e essa calmaria ao ouvir aquele vídeo. Eu me proponho a falar sobre as interseções e pontos em comum ao longo da história da humanidade na história da cerveja, ou seja, a maneira como as relações humanas se dão e tão melhor se dá
a relação humana quando dá cerveja à mesa. E obviamente não teria como não falar também dessa interseção com a história e as lutas das mulheres na sociedade ao longo de toda a história da humanidade. E é curioso perceber que, ainda que muitas pessoas ainda tenham muita dificuldade em ouvir da história para entender o porquê das nossas reivindicações até os dias de hoje, tem certa resistência por conversar sobre isso, quando na verdade, quando param para ouvir, que sejam aqueles 20 minutos, se dão conta abertamente de que a luta tem pelo menos 2.500 anos e ela é genuína, ela é preciso. A gente tem muita dificuldade ainda por se apresentar em qualquer que seja a área de atuação no espaço público, porque existem prerrogativas, limitações impostas que não têm o menor sentido. Então, eu me propus ali naquele vídeo e convido as pessoas a ouvi-lo, porque é uma maneira... Foi uma tentativa de fazer as pessoas pararem para ouvir e refletir sobre isso, de maneira pacífica, sem maiores conflitos, mas definitivamente, porque é inevitável que assim seja, com a bandeira do feminismo hasteada de maneira assim pacífica, mas de maneira contundente. Importante falar sobre isso, então fico feliz. Agora, voltando ao Jason e a pergunta que ele fez, acho muito bonito que você tenha aberto esse espaço de perguntas com essa pergunta em particular, porque eu vejo, primeiro eu me vejo como uma pessoa desde muito cedo, muito sensível às diferentes formas de expressão humana, como na música, nas artes plásticas, pintura, escultura, como na poesia e na literatura de uma maneira geral, e no esporte, que foi uma forma de expressão onde eu me encontrei muito fortemente desde o início da minha vida. Quando eu tinha ainda poucos anos de idade, eu comecei o esporte com 8, de maneira até organizada, eu diria, porque logo aos 10, 11 eu fui federada, enfim, no vôlei. Imaginem vocês, eu alta como sou, no vôlei, mas eu era baixinha e pequenininha, mas eu servia muitíssimo bem. Olha que curioso, eu era levantadora no vôlei, e eu desde então já de alguma forma muito involuntária e instintiva, natural, eu já usava dessa palavra, né, no que eu me propunha fazer. E o serviço de bola para quem subia, as pessoas, meninas mais altas, subiam para atacar e fazer com que a gente ganhasse, já era uma forma de serviço. E todas essas maneiras de se expressar sempre foram muito importantes na minha vida. Eu sempre tive um olhar muito sensível a essas importâncias. E quando eu comecei a trabalhar com cervejas, ainda de uma maneira muito pouco consciente e depurada, assim, mas eu, me apaixonei pela bebida e por tudo que diz respeito às cervejas, o seu entorno, a ciência, a tecnologia, a sociabilidade e o encantamento das pessoas em saber que eu trabalhava nessa área, ainda que fosse bastante transgressor. Eu, nos anos de 1992, quando comecei a trabalhar, uma mulher nessa área não era exatamente uma coisa muito certa aos olhos de muita gente. Então, isso tudo me fez muito instigada a seguir. E eu sempre, por essas interseções, essas justaposições, eu sempre entendi a cerveja como uma forma de expressão humana, artística, igualmente, né? Com os seus malabares, com as suas formas muito particulares.
simplesmente pelo fato de instigar os sentidos. E instigar as emoções, né? A mim particularmente, talvez das emoções mais importantes foi justamente essa do vórtex social, que me impedia de continuar a trabalhar na área, e por muitos anos, por uma década minimamente, eu ouvi atrocidades sobre o fato de eu escolher trabalhar com cervejas. E isso me moveu muito, porque eu realmente pensei as cervejas como uma bebida igualmente transgressora, assim como eu mesma. Então é isso. Desculpa, me estendi pra caramba, mas Nada. é uma forma de transgredir e mudar a sociedade. Eu espero que eu esteja fazendo alguma coisa nesse sentido, porque é importante. Pô, maravilhoso, é maravilhoso. Outro dia eu vi um escrito, não lembro onde, eu não sei, talvez possa ser até um texto da Bia, eu não estou recordando agora, que o alimento que conta a nossa história, né? Então, o quão enraizado a cerveja ela tá na humanidade, que ela realmente ela é muita coisa. Como se eu posso expandir um pouco essa tua fala aqui, mesmo com o lábio tremendo. Porque ela é alimento, né? Então o grão, a coisa que dá ancestralidade, é tão antigo quanto a nossa própria formação como ser humano. Por isso que eu citei, quis começar ilustrando a música, a gente é oriundo da música aqui por aqui, e com essa fala do Abu Janra, então tudo é música. Então para mim realmente a cerveja também é música, e tá nessa musicalidade das coisas. E existe através da musicalidade, né, a memória oral nos mostra isso, a capacidade dos poemas, dos contos, né, das fábulas que existiam muito antes da escrita. E isso é legal, porque realmente isso tem um ritmo, e a cerveja realmente eu acredito que ela tá ali como um alimento, e como alimento ela carrega essa possibilidade polissensorial. Então, Bia Amorim, eu li isso no seu texto? E é uma fala que eu acho que ela vem de encontro com muitos pensadores da gastronomia, viu, Gleison? Uhum. Então, acho que é quase que uma corrente de pessoas que falam sobre essa importância. Eu nem sei, eu escrevo tanto que eu vou deixando para trás, às vezes, um pouco, eu tenho que buscar depois. Mas a gente você fez no começo, quando você fez a pergunta, e eu falei que eu queria ouvir a Silene, porque eu acho que ela traz muita sabedoria na fala dela, e muita interseccionalidade, como ela falou, com tantos outros assuntos que nos importam, né? Porque a gente está falando do social, e a gente não tem como desassociar ao humano e aos valores necessários, né? Mas eu fui procurar, aproveitando, né, que a gente está aqui nesse momento, eu fui pegar um trechinho do texto que a Silene escreveu no prefácio do Guia da Sommelieria de Cervejas. Eu acho que eu já usei uma outra vez já uma citação de Silene, essa citação, porque eu acho que ela é muito boa e é inédita, né? Então fica aqui outro ineditismo pro programa. A Silene Salini... Viu, Marcelo Léo? A Silene, não sei se ela se lembra, mas ela escreveu assim, abre aspas: talvez eu não erre muito em dizer que o ofício como sommelier seja um dos poucos trabalhos modernos que carrega em si certo romantismo. Por nenhum outro motivo, senão porque entrega emoção. Contudo, evidentemente que por trás dessa entrega há muita razão. Então, fecha aspas. Eu acho que essa frase da Silene é o que me toca no sentido da cerveja, né? Nessa possibilidade da gente ter muita razão. Isso a gente desdobra aí no que você está falando sobre essa sensorialidade, né? Desse multissensorial que a gente consegue alcançar com a cerveja, desde da questão da audição, mas todas as outras percepções que nos tocam, literalmente nos tocam, porque a gente ingere, e aí a gente chega nessa conversa que você estava trazendo sobre consumo, e porque carrega emoção também, né? Que grande possibilidade a gente poder aliar
uma cerveja a um poema, a uma música, a uma leitura, né? A cerveja ela pode ser acessório de todos esses momentos, ou ela pode ser parte integral daquilo. Então eu vejo muitas possibilidades e é por isso que me encanta tanto e por isso que eu acho que tanta gente tão diversa tem a cerveja aí como esse ponto das suas próprias, usando a palavra maravilhosa que a Silene usou, as próprias transgressões. É boa essa, vai, Silene! Meu Deus. Eu devo confessar que demorei um tanto para escrever esse texto. É o prefácio de um livro que virá em breve. São poucas páginas, o que me cabe, mas demorei um tanto para fazê-lo e pensei muito em escolher palavras. Eu penso como leitora também. Penso que o tempo dos leitores é um tempo fundamental, precioso, e é importante que a gente consiga exercitar certo pragmatismo para escrever, para não tomar muito do tempo dos leitores na mensagem que a gente quer passar. E olha que é um exercício grande para mim, porque eu não sou das pessoas mais pragmáticas na fala. Mas na escrita eu procuro fazer esse exercício. Eu demorei, como disse, um tanto para escrever, e na medida que eu desenvolvia cada parágrafo e no momento em que eu finalmente tive a impressão de que eu pudesse estar a terminar o texto, eu confesso que eu chorei, porque eu achei que eu consegui encontrar uma maneira de apresentar a profissão para as pessoas como o momento do texto pede, não? O prefácio, né? Como prefácio. Primeiras palavras de um livro, o que essa responsabilidade pedia. Espero ter entregado bem, que as pessoas possam enxergar isso como uma boa introdução ao livro de alguma forma. E a Bia fazê-lo nesse momento, eu abri essas aspas, me deixa feliz, porque isso é sinal de que a Bia, como papel fundamental nesse projeto de organização dos textos todos, elegeu um parágrafo para falar nesse momento, me faz pensar de que ela gostou do texto. Isso é bom, né? Maravilhoso. E aí, Fernanda, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tudo certo. Não, é que eu tava refletindo que as duas falaram, que assim, dá pra gente até... você tinha perguntado, né, dessa musicalidade, né, de harmonia, melodia, ritmo e tal, e essa ligação com a cerveja. Nós, como seres humanos, a gente tem a música desde os primórdios ali do Homo sapiens, do homem ali, né, fez parte da nossa evolução. E a cerveja, ela fez parte não só da evolução, né, como parte, né, da nossa sociedade, mas também ela fez parte da nossa cultura. E as duas coisas, tanto música quanto cerveja, são coisas que não só estão há muito tempo, né, na nossa cultura e sociedade de um modo geral, elas são coisas que você precisa dessa sensibilidade, que até a Silene comentou, assim, que ela carrega isso desde criança, que sem a sensibilidade de você produzir uma boa cerveja, de você lembrar, de você pegar um insumo e transformar aquilo ali numa sinfonia, vamos dizer assim, isso você precisa dessa sensibilidade, você precisa saber como é que essa música é tocada, que a música... eu não lembro se era... não sei se foi o Miles Davis, eu não lembro exatamente qual desses músicos de jazz disse que... Ele disse algo assim, né? Eu não lembro das palavras exatas, mas ele falava assim: eu não sei ler as partituras, eu não sei ler exatamente, só sei fazer música porque eu sinto. É mais ou menos isso, assim, a cerveja. Você vê que a cerveja é muito boa, ela tem, né? Ela carrega esse conhecimento, né, da pessoa que produz, e ela vai fazer parte do nosso dia a dia ali como consumidor, assim, em momentos prazerosos com pessoas ou não, compartilhando cerveja, presenteando, curtindo, enfim. Acho que a cerveja é a nossa música
degustativa, assim, Degustativo, né? Pois é, cara. Eu pensei nisso também, montando essa pauta aqui. Uma das coisas que me estava na atmosfera dessa reflexão é a essência das coisas. E é o que eu sinto quando eu vejo um stories da Bia lá abrindo uma lata de cerveja e focando na abertura da lata, passando um café. Isso me desperta esse olhar da busca da musicalidade. E é o que eu sinto no timbre da Silene, nesse ninar, a gente se sente embalado, né, e realmente hipnotizado pelo ritmo, pela condução, pelo olhar do cotidiano. Falando aqui, por exemplo, dessas filmagens que a Bia bota lá nos stories do Instagram, que aquilo diz muito mais para mim, eu, Gleison, falando, aquilo diz muito mais sobre essência cervejeira, no caso de uma abertura do servir de uma taça, de um copo, do que de repente uma ficha técnica, tal. É porque essa questão da sensibilidade, ela também ela é muito intrínseca ao nosso próprio ser, né? E reflete as nossas próprias vivências e experiências. E como você falou, Fernanda, os sons naturais, né? Os sons primitivos, eles realmente têm link com a comida primitiva, a bebida primitiva, né? Eu queria saber um pouco mais da Bia, se ela realmente pensa nisso, no que eu falei, assim, em relação com, por exemplo, numa filmagem dessa, ou simplesmente você exala a sensibilidade do rolê e a gente que processa aqui? Um pouco dos dois, eu acho, viu? Eu gosto muito de fotografia macro, eu gosto muito de ir olhar lá a flor, olhar dentro da flor, talvez porque eu seja filha de biólogos, mãe e pai biólogos, e cresci quando criança correndo ali atrás do Museu do Ipiranga, ali no Museu de Zoologia e tal. E aí acho que a gente vai conectando. Eu amo o que vocês já fazem, né? Logo no começo do episódio, vamos todo mundo abrir junto a cerveja. Eu acho que o barulho do brinde, o barulhinho do café, da água caindo, aquela coisa da gente tentar se deslumbrar com as coisas muito simples. E é isso, né? É a musicalidade também desse cotidiano aí. Então, é aquela, de novo, né? A cerveja, às vezes, ela é acessório dessas questões. E com música, eu acho que quando a gente é muito mais jovem, né? A música, ela realmente é maior do que a coisa em si, né? É divertido demais. Mas eu acho que é um pouco dos dois. Acho que tem muito da sua própria sensibilidade, viu? Total, cara. E puxando aqui para um segundo ponto, e até eu já dei um spoilerzinho aqui nessa minha réplica aqui, eu queria saber de vocês como a sommeleria pode ser uma ponte para experiências de consumo mais interessantes e lúdicas. Justamente fazendo essas interseções com outras formas de expressão humana. E muitas vezes em conexões que pouco se exercita. Eu vou dar, à medida que vocês foram comentando e colocando algumas palavras no ar, me foram passando pela cabeça algumas histórias interessantes. E quando, por exemplo, a gente fala de cervejas, as suas possibilidades de degustação, as suas possibilidades sensoriais, e a gente associa com música, me parece que é talvez das associações mais correntes, né, mais comuns. E pouco se associa com poesia. E pouco se associa com alguns estilos musicais, como, por exemplo, música clássica. Gleison, você já me perguntou sobre isso num outro podcast, inclusive, não é? A gente estava gravando com o maestro Rodrigo Toffolo, da Orquestra Ouro Preto. Aí eu falei, eu queria um áudio da Silene Saurin aqui, que com certeza ela vai trazer alguma experiência relacionando música clássica e cerveja. Aí tá lá no finalzinho do episódio, foi incrível. Eu lembro desse episódio. Foi uma das coisas que eu fiquei pensando, eu tenho que cobrar sobre isso. Acho que chegou o meu momento.
Então, e a música clássica, a poesia, são formas de expressão que são pouco usuais nessa conexão com as cervejas. E acho que a gente pode sim explorá-las, ainda que não sejam tão, em princípio, populares, mas acho que são maneiras de desenvolver sensibilidade nas pessoas, para sair da superficialidade muitas vezes, sabe? Não que associar com rock and roll e outros estilos musicais, por exemplo, mais populares, não seja profundo. Pode entregar muita reflexão, mas as pessoas mais e mais têm certa dificuldade em se aprofundar em temas, em refletir sobre eles. E mesmo através do mais popular até os mais inusitados, das mais inusitadas propostas, a gente talvez o maior papel seja a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham a sensibilidade mais aguçada para o pensar diferente e melhor. A gente bem está precisando disso, acho, né? E eu pulso por esse lado sempre que tenho a oportunidade de falar, porque eu realmente penso que esse talvez seja o nosso maior problema hoje, né? Essa baixa escuta, baixa capacidade de observar, de escutar e de refletir sobre temas muito caros para a nossa existência. E a música, a poesia, a literatura, de uma maneira geral, são vistas de maneiras amplas, associadas à cerveja, são formas da gente refletir. Eu falei que eu pensava numa historinha, e a história que me veio, pensando na Fernanda, que comentou em algum momento cerveja com suas notas entregando uma sinfonia. Eu me lembrei de Bach, e tem uma história de Bach muito engraçada, e vou tentar comentá-la aqui muito rapidamente. Bom, Bach é um compositor de música clássica, dispensa muito mais apresentações, é clássico, barroco, e que passou a vida compondo músicas que estão associadas ao eclesiástico. Era um homem muito religioso a propósito, é muito comum as pessoas comentarem que a sua música toca aos céus, né? E ele viveu o século XVIII aproximadamente, e comentar que tudo isso que eu vou comentar aqui como historinha, anedota, está num livro escrito pela mulher dele, chama-se Ana Madalena Bach. E ela fez uma biografia a respeito de Johann Sebastian Bach nesse livro, e comenta dessa historinha. Ele tinha sido contratado por um grupo de camponeses para fazer uma cantata muito própria aos camponeses, muito dedicada a eles e aos seus trabalhos. E isso era muito comum na época, ou seja, músicos contratados por um grupo de pessoas, ou uma pessoa em particular, para dedicar uma música. Não era muito comum que grupo de camponeses o fizessem, porque eles não eram pessoas, até hoje, muito adinheiradas, né? Mas eles se reuniram, eles tinham muito apreço ao trabalho de Bach, e contrataram Bach para fazer essa cantata. E ele fez. E no dia de entrega da cantata e apresentação, ele foi para a catedral, a igreja, capela mais próxima. Capela é o nome certo, inclusive. Mais próxima aí da região lá dos camponeses. Apresentou a cantata, e os camponeses não curtiram muito. Eles acharam que devia ter um ou outro ajuste na letra da música e na composição, na harmonia, enfim. E Bach não gostou da crítica, e ele foi bastante veemente na sua posição, dizendo que não ia mudar absolutamente nada. E aquela saia justa se deu, e Bach saiu da capela, meio saindo do vilarejo, sem muita conversa. E Ana Madalena Bach, a mulher dele, estava junto e presenciando toda essa saia justa, e
sendo assediada pelos camponeses para tentar fazer o meio de campo, ela conseguiu convencê-lo de ir para a taberna da cidadela para conversar um pouco sobre o que deveria ser ajustado, como e quanto isso poderia ser, diplomaticamente tentar ajustar para que isso não se perdesse. Fica calma, vamos tomar uma, vamos resolver isso aí. É justamente isso. E o final da história é muito lindo, porque Ana Madalena Bach fez o meio de campo diplomaticamente, botou todo mundo na taberna, abriram os trabalhos com alguns canecos de cerveja. Imaginem ali, século XVIII, o vidro ainda não era muito comum, então eram muito mais canecos de metal, de cerâmica, de madeira, inclusive eles lá tomando, isso em Alemanha, da região de Leipzig, muito provavelmente, ou um pouquinho anterior a isso, porque Bach dedicou muito boa parte da sua vida, e a principal parte da sua vida musical em Leipzig. E nessa região, portanto, eles ficaram umas 2 horas tomando cerveja, e no final das contas Bach abriu mão, fez a mudançazinha que os camponeses quiseram, todos felizes para sempre. Cerveja é isso. Cerveja é poesia, é música. Cerveja, tudo é música no final das contas, e a cerveja como forma de apaziguar entre relações humanas. É lindo de ver uma história como essa. Eu não sei se vocês gostam dessa história. Eu acho lindíssima. Super legal. Eu acho lindíssima essa história, como esse papel coadjuvante que a Bia comenta, não é? De ser, como você usou, Bia, a palavra que você usou? Acessório. Exato. A cerveja aí, ela não deixa muito, ela não tem protagonismo, ela é um acessório, ela é um coadjuvante, mas eu diria daqueles personagens coadjuvantes que fazem toda a diferença num filme ou numa cena e numa relação humana como essa, né? Pô, fantástico. Seguindo só uma coisa que você tinha falado dessa coisa de ser coadjuvante, né? A cerveja, assim, o coadjuvante, ele é tão importante quanto o principal na história, né? Porque é ele que vai ligar os assuntos, é ele que vai ligar toda a história e através também dessa pessoa coadjuvante, né? Que no nosso caso seria a cerveja, é ela que acaba unindo as pessoas, né? Parafraseando um pouquinho aqui que vocês mencionaram, né? O próprio Abu Janra, que o Gleison citou no começo desse episódio, ele diz muito dessa ligação, né, entre a cerveja, né, e as pessoas, né? Quer dizer, a música e as pessoas, né? A música liga as pessoas. A cerveja também ela tem esse papel fundamental. E o que a Silene disse, né, e a Bia disseram sobre esse protagonismo dessa parte coadjuvante da cerveja, eu acho que o coadjuvante é até tão importante quanto o principal, porque é o coadjuvante que liga, né, é o que ajuda a história a caminhar, quem impulsiona o principal, né, a contar essa história, né. O papel da cerveja, né, como acessório, como coadjuvante, ela é tão importante quanto o próprio principal. E é ela também que liga, né, a gente, né, as nossas culturas, as pessoas, assim como a música faz, né. E sabe, Fernanda, você fala de essas palavras, ressalta essas palavras que a gente usou, coadjuvante e protagonista, e são palavras que são muito recorrentes no vocabulário das artes cênicas, não é? Do teatro, do cinema. E é curioso, porque quando a gente percebe o papel de um personagem coadjuvante no cinema, é tão importante quanto o protagonista, porque levanta o protagonista. O protagonista não seria protagonista se não fosse o coadjuvante. Então é uma coisa dependente e importante para outra, não é? Não, é fundamental, Fernanda, que você falou. Inclusive, a gente nasceu com um projeto musical, né? Para falar de cerveja. E uma vez conversando com o Danilo, assim, a gente pensou, pô, mas como é que a gente vai trilhar um caminho autoral falando de cerveja? Uma hora as coisas vão se esgotar. Eu falei, elas não vão se esgotar. Porque a cerveja, ela
não querendo ser redundante, mas ela pode ser tudo, cara. A gente pode falar da cerveja aí como elemento principal, como um plano de fundo, ou apenas um vislumbre, né? Então a gente está com 5 músicas autorais que falam de cerveja, e, sei lá, eu acho que apenas 2 são... estou falando de cerveja. As outras eu estou contando história, eu estou falando de anedota, eu tô narrando alguma coisa, mas ela sempre está lá. E ela, sacou? Isso é muito interessante. E eu acho que isso realmente é um caminho, trazendo aqui um pouco para a sommelieria, da contação de história, né? Da apresentação do produto de múltiplas formas, de uma coisa que você você vai acabar, de repente, falando da cerveja em último plano. Você vai contar uma história maravilhosa, igual a Silene contou. Inclusive a cerveja que eles estavam bebendo aqui é essa. Qual é a cerveja? Não, é essa daí. Independente que seja, sabe? Porque a história... É cerveja, né? Porque a história em si é que harmonizou com o líquido, né? A cerveja vem fechando esse rolê. E trazendo um pouco aqui pro Guia da Sommelieria, que é esse livro maravilhoso aí que a Grata está lançando, com a organização da Bia e a presença de grandes sommeliers. O Silene está lá no livro também. E eu queria saber um pouco da Bia, como é que foi esse projeto, como é que está sendo esse projeto. O financiamento coletivo está sendo um sucesso absoluto. E me deixou muito feliz saber que o financiamento coletivo foi um sucesso, está sendo um sucesso absoluto, porque me encanta as possibilidades que vão estar lá no livro, de pessoas de repente refletirem o que a gente está refletindo aqui e entender a cerveja de uma forma mais ampla. Mas eu queria saber de você, Bia, como é que está sendo esse rolê do Guia da Sommelieria? Nossa, não sei se tinha como desafio ser maior, né? Começa porque a gente tem que chamar pessoas que a gente respeita muito o trabalho, né? Então tem toda uma questão dos relacionamentos e somos em 28 pessoas, né? A gente teve que fazer uma lista e encaixar todas as pessoas com o que estava acontecendo no mundo, com as demandas, né, do tema em si, as novas demandas, encontrar coisas que no meio do caminho a gente achou que faltou. Foi muito divertido. E acredito que a gente vai ter uma entrega que é um desdobramento de um trabalho que vem sendo feito no Brasil há muitos anos. A gente, depois de, 10 anos, né, desses primeiros cursos que a gente teve de sommelieria, e como a Silene falou, né, uma turma que eu participei, uma turma de muitas pessoas que já falavam sobre cultura cervejeira ou estavam falando, mas até a gente ter um mercado mais consistente, né, isso demora um tempo. Então eu vejo o livro como chegando num momento muito importante, e o sucesso do financiamento coletivo, que pra gente foi estrondoso, não esperava, sabe? Tipo, 2 dias depois a cota já estava 100% batida e eu fiquei, e agora? E os outros 38 dias? Então, a gente ainda tem cotas a serem vendidas, com a cota estudo, que são as 5 aulas, mais o livro, né, o frete, marcar a página, o nome da pessoa no livro, que eu acho que isso foi uma das coisas bem bacanas que aconteceu, ou seja, todo mundo que está participando desse momento está participando junto, né? E uma aula que eu e a Silene a gente vai fazer junto, né, Silene? Discutindo aí o projeto e toda essa vivência da sommelieria. Então, eu acredito que seja um projeto importante para o mercado nacional, porque a gente está levando muito a sério. E não só levando a sério, mas começando aquilo que a gente vem falando, que é muito necessário, que é a gente sair de uma zona de conforto, que é a gente sair de uma superfície e começar a fazer perguntas mais difíceis e a começar a olhar o mercado de uma outra forma. E o livro, eu acho que ele traz um pouco dessa seriedade, né? Tipo, putz, agora a gente tem um livro, putz, agora a gente tá,
né, na CBO como uma profissão que existe. Agora, gente, então existe uma maturidade e um certo entendimento do que acho que ainda é uma construção do que quem é o sommelier no século XXI no Brasil. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. É isso. Uau. Eu exagero, vocês sabem, né? Não, cara. Uma sinopse dessa? Cara. Eu tô pensando aqui no que escrever na hora de divulgar esse episódio. Cara, é muito pesado. Ouça sentado, né? A sommelieria de cervejas nasceu no século XXI, por incrível que pareça, né? A profissão sommelier, como vista de uma maneira mais ampla, ao servir bebidas e comidas, nasceu bastante antes. A propósito, mesmo século XVIII de bar, não é? Um pouco antes, um pouco depois. Eu vou aproximar agora. Vou ser muito precisa. Lá no prefácio, inclusive, falo um pouco sobre essa história. E pensar que se desenvolveu essa profissão especialmente dedicada ao serviço do vinho, no final das contas, em tempos mais modernos, até começarmos a desenvolver projetos de educação para formação de sommeliers dedicados às cervejas, demorou um tanto e a gente começou de fato em 2004 no mundo. Então, de 2004 até os dias de hoje, não falamos um pouco mais que 15 anos, e 15 anos é um tempo ainda muito pouco para pensar no que poderia ser o amadurecimento e a consolidação de uma profissão, mas pensando isso particularmente inserido no contexto do século XXI, com a revolução tecnológica e de comunicação, não é? Com a explosão da forma como nós nos comunicamos hoje, 15 anos até parece muito já. E me parece bom que a gente tenha tido esse tempo de 15 anos para amadurecer o momento de apresentar um livro como esse, que tem a boa pretensão de guiar, como o próprio nome do livro diz, guiar pessoas que se dedicam a esse ofício e guiar com alinhamentos muito importantes, éticos, técnicos e pedagógicos, para a gente conseguir construir uma cultura das cervejas mais bem entendida entre as pessoas. Imaginar as pessoas lidando com bebida alcoólica de uma maneira mais inteligente, por exemplo, que talvez seja dos pilares mais importantes do ponto de vista de responsabilidade social, né? E isso é importantíssimo num contexto de explosão de comunicação, das pessoas se posicionando de forma tão constante, bombástica e muitas vezes contraditória, veemente em redes sociais, em diferentes plataformas de comunicação, e a gente tem um pouco mais de unidade, né? Esse talvez seja um momento maduro, 15 anos depois do início da construção dessa capacitação profissional, e num momento muito oportuno, dadas as discrepâncias de pensamento e valores que a gente tem hoje, não é? E Bia soube conduzir muito bem essas diversidades que a gente tem num grupo autoral muito plural, de diferentes facetas, desde a profissão, da formação profissional e das suas aplicações profissionais, até as suas personalidades em si também, né? Os seus perfis. É um grupo multifacetado, muito competente no que faz e com diferentes maneiras de enxergar e se colocar, né? E dar unidade, uma certa unidade editorial, não é uma coisa fácil, eu diria justo o contrário, é dificílimo. E Bia soube conduzir de maneira exemplar. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído e ter a Bia, orgulhosa professora. Espere seu exemplar.
vendo a Bia Luna, que era uma menina em 2010, se construindo mulher linda e exemplar, profissional, como é hoje. Pô, uau. Muito obrigada, gente. Ó, vocês gravaram isso, né? Pelo amor de Deus, né? Tá gravando. Vai ficar lá no episódio, né? Por favor, eu vou botar no meu currículo. Não, a gente tem, acho que, um respeito muito grande. Eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho da Silene, e eu sei que é recíproco, mas é o que a Silene falou. Acho que a gente tem valores humanos que são muito parecidos, né? Eu tive uma criação um pouco diferente, num quesito talvez espiritual, e uma família que também viajou muito e já vivenciou muitas culturas diferentes. Eu acho que isso constrói uma ética dentro da gente que é muito importante. E o que a Serene estava falando, que eu achei que é muito interessante, é a questão do momento oportuno, no sentido de... É isso, né? Acho que a gente não está amadurecido, mas a gente está procurando esse caminho, e o volume de pessoas que se mostraram interessadas, o coletivo cervejeiro que foi buscar o livro no financiamento coletivo, inclusive, a gente ficou tipo, uau! E o pessoal da Crater, eu acho que eles merecem todos os louros aqui, porque eles vêm fazendo esse trabalho de maneira brilhante, né? A gente tem o primeiro livro deles, que eles traduziram, que eu tenho aqui. Ops, derrubei uns negócios aqui. Depois que aconteceu, né? O Radical Brewing, do Randy Mosher. Como as coisas são construídas, porque o Randy Mosher, ele vem para o Brasil há muitos anos, né? Lidar com o mercado cervejeiro. Silene, você lembra quando foi que você conheceu o Randy no Brasil? Você conheceu ele no Brasil? Não, nós nos conhecemos nos Estados Unidos através do Marcelo Carneiro, da Cervejaria Colorado, à época ainda uma cervejaria independente. E foi num dos Craft Brewers Conference, não me lembro exatamente o ano, mas deve ter sido nos idos de 2008, 2009. Eu lembro quando o Randy veio pra cá em 2010, que eu tava na Colorado, a gente viajou junto e tal. E eu lembro dos livros deles, todos em inglês. E é uma relíquia, né, os livros do Randy. Quantas pessoas... pelo livro do Randy Mosher, ou pelo livro do Garrett Oliver, ou pelo livro do Ray Daniels. A gente tem uma lista grande de livros cervejeiros que foram muito importantes para dar respaldo para o que a gente estava fazendo no Brasil nos últimos anos, mas os livros com esse espaço, né, só se você tiver um inglês fluente, só se você tiver o livro impresso. Então a gente tinha aí esses buracos, e a Crater, ela veio com toda essa força, e força de vontade, inclusive. Então a gente tem a série, né, dos livros traduzidos do Água Malte, Lúpulo e Levedura, tem a Nova IPA, tem o livro de Direito. Sabe, é sobre essa construção técnica, inclusive, que a gente vem falando, da questão de momentos oportunos, porque a gente está levantando essa onda, e as prateleiras, eu acredito que vão ficar mais altas. Porra, maravilhoso, Não adianta ser um sommelier de Instagram que não vai rolar, cara. Essa coisa que vocês falaram, né, de ter muitas traduções, não, agora que tem, né, com a Crater tem um pouco mais, mas eu lembro que bem no comecinho, assim, quando eu comecei a entrar no meio cervejeiro, assim, na comunicação, no caso, 2012, 2013, eu lembro que a gente tinha poucas cervejarias aqui, acho que a mais conhecida mesmo era a Colorado, que na época ainda era independente também, se não me engano, e... Eu já tô fora das datas aqui, tá? Sou nova, mas... É o 10% batendo, de uma senhora de 80 anos. Isso daí chama 10% de uma Imperial Sour. Mas é aquela, né? É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. E naquela época era muito difícil eu ter como referência e ter acesso a informações
que hoje, com 2 cliques, você acha muita coisa. Só que a gente acha também muita coisa errada, né? A gente tem a garantia de você ter um livro, o que está escrito num livro é muito mais, assim... Confiável, né, cara? Confiável do que você ver um instagramer que escreveu, sei lá, que uma Vice... Eu não sei, não consigo nem pensar numa coisa que esquisita, mas... Mas deu pra entender, sim. Eu já vi cada coisa, assim, né, com comunicação nesse caso, que eu acho que essa coisa de traduzir livros muito importantes, que são guias, que são coisas que vão formar pessoas, né, para uma área que é importante, que é nova e que está crescendo, eu acho que, assim, esse guia, né, de sommelieria, acho que era a cerejinha que estava faltando, assim, né? Também, assim, claro que faltam muitos outros livros, muitos outros assuntos para abordar, mas... Faltam muito mais fotos vermelhas. Mas é que esse acho que é a cerveja que tá fazendo efeito aqui agora. Mas como a gente já tem, assim, de formação de sommeliers, assim, né? E sommeliers desde, sei lá, de 2002 para cá, é gigante, né? A gente tem milhares de pessoas formadas. E quem busca informação mesmo, assim, ainda são poucos, né? Deixa eu fazer um comentário, Gleison, desculpa. Por favor. Não, por favor. Que me ocorreu e eu até peço desculpas porque enquanto a Bia falava eu tentei pedir a palavra e interrompi com a palavra justo 2 vezes e achei muito inoportuno da minha parte. Eu peço desculpas porque pareceu a Silene ansiosa aqui. Para falar uma coisa que me parece muito importante, Colorado, né? A gente falou do Randy Mosha como um dos autores da coletânea de livros traduzidos e desenvolvidos pela Crater. O Radical Brewing foi o primeiro dos livros dessa coletânea e o Randy veio para o Brasil a convite da Colorado, à época, 2010, por aí, como o Bia comentou. Eu o havia conhecido um pouco antes e como muitos outros personagens internacionais, especialmente norte-americanos, que ainda não conheciam a cena brasileira, vieram ao Brasil pela primeira vez e seguidamente depois, através do esforço, não só financeiro, como também temático, logístico, de cervejarias nacionais à época. E a Cervejaria Colorado é uma daquelas bastante importantes para esse impulso, né? Essa forma de apresentar personagens de conteúdo cervejeiro para o mercado brasileiro num momento em que pouco se falava sobre isso e se tinha como referências de base sólida, como Fernanda comentou. Você clica na internet e encontra várias coisas, muitas inverdades. E isso como desserviço para tudo que diz respeito à cultura das cervejas é muito ruim. Os livros têm, sem dúvida, a responsabilidade de se apresentar como uma base sólida e confiável de informações. E àquela ocasião só em inglês. Mesmo assim, só em inglês, e claro que restringindo as pessoas que tinham capacidade de entendimento, compreensão do idioma inglês, mas isso já era um grande passo para tudo que a gente está vivendo agora, essa construção de leitores ávidos por cultura de cervejas. É o que deu abertura, né? Justamente, e a exemplo da Cervejaria Colorado, eu diria a Eisenbahn também, Cervejaria Eisenbahn, que muito notoriamente se viu associada à figura do Garrett Oliver por alguns anos. E são 2 personagens icônicos da comunidade cervejeira internacional, mundial, e foram cervejarias que empenharam muito seus recursos para fazê-los conhecidos e ouvidos por aqui. Isso não é pouco,
E o fato de, a propósito dessas duas cervejarias, dentre outras tantas, mas essas duas me ocorrem justamente porque empenharam muito mesmo por trazer essas referências internacionais para construir mais maturidade gastronômica de uma maneira geral. São duas cervejarias que, não à toa, fizeram isso e construíram uma base de consumidores e de valor institucional tão fortes ao ponto de terem sido comercializadas, né, vendidas para instituições ainda mais fortes, como é o caso, respectivamente, Colorado, a ABI e Eisenbahn, hoje Heineken. E as pessoas vilanizam esses movimentos de negócio que existem, como se Colorado e Eisenbahn e seus portfólios variados, imensos, pudessem ter depreciado com essas compras, quando na verdade é simplesmente pensar que isso é parte do mecanismo do inevitável capitalismo, não é? Mas essas cervejas, elas seguem no jogo, seguem muitíssimo bem no jogo, são exatamente as mesmas cervejas com suas receitas, suas propostas de estilos e perfis que já existiam antes, mas hoje quem as controlam e quem as gerem são pessoas por trás de empresas muito maiores, e fazem com que isso se alardeie ainda mais. A exemplo da Eisenbahn, que recentemente entrou com uma propaganda monumental no canal aberto em horário nobre. Eu não sei se vocês viram, né? Uma propaganda super curiosa, muito moderna. Eu vi algumas, bem legais. Pois então. Não sei se é exatamente a que você está citando, mas eu vi bastante comercial bacana da Eisenbahn, o Juliano lá com o trenzinho, bem legal, em vários horários novos. E achei aquilo muito legal, cara. Eu tô a falar de uma propaganda ainda mais recente, onde o Juliano Mendes não é protagonista, mas, enfim, a questão que eu quero dizer e trazer parem com esses vilanismos, porque isso nada tem a ver com a construção da cultura. Essas cervejarias foram extremamente importantes no seu início, fizeram tão bem, que valorizaram o seu passe, foram assediadas, ganharam muita possibilidade de negócios e seus donos, à sua época, entenderam como seres humanos que poderia ser um bom caminho para suas próprias qualidades de vida e suas próprias oportunidades de negócio, pensando adiante, como qualquer um de nós o faríamos. E essas cervejas são super importantes até hoje na forma como se apresentam. E tem esse histórico incrível, né? Bia, desculpe. Não, imagina, eu só ia citar, assim, que eu vejo que o Juliano Mendes e o Marcelo Carneiro, eles foram mecenas, né, de uma determinada veia aí cervejeira que traz cultura, né? O Marcelo, como eu vivi com ele na Colorado há algum tempo, vejo que ele levava muito a sério a fazer investimento cultural para que a cerveja, aí a gente volta no começo da nossa conversa, né? Estivesse ali atravessando tantas questões e tantos lugares e tantos públicos diferentes, porque abriu a porta para muitos dos paladares aí que a gente tem apaixonados hoje, lupulomaníacos e afins, né? Eu lembro que daquela época pra cá, né, de 2013, assim, eu sou até um pouco mais novinha, assim, a Silene tá há 30 anos, né, enfim, eu tô, desde 2012, mais ou menos, e naquela época eu só encontrava mesmo Colorado, só encontrava, era difícil encontrar, e hoje em dia a gente tem muito mais, né, acesso a várias cervejarias artesanais, há vários estilos, né? Sejam eles clássicos, sejam eles mais mainstreams. A gente, esse vilanismo, né, que a Silene cita, eu acho que é muito assim, daquele público que não tem muito
a noção, é mais apegado a apenas uma coisa da proposta e não o conceito todo, né? Não tem um olhar holístico da coisa, né, cara? Porque assim, tem aquela lei da oferta e demanda, né? Então, tipo, se você vai vender uma cervejaria grande, é porque vai ter gente que vai comprar. E se outras pessoas vão comprar e vão se interessar por aquele produto, elas vão se interessar por mais outros produtos, né? Então, assim, daquela época, né, que a Colorado, né, que foi comprada até hoje, imagina o tanto de cervejaria que nasceu. Hoje já tem mais de 1.000 e tantas, nem sei mais o número de quantas cervejarias tem. E o acesso que as pessoas, né, os consumidores têm. Então, isso foi uma coisa importante, né? Naquela época foi uma coisa que foi vista assim com um olhar tipo, o capitalismo mata, sabe? Aquelas frases assim, né, de apocalípticas, mas foi assim necessário para poder abrir o leque, né, e criar pessoas com novas profissões, novos, enfim. E também tem um lance, né, da Eisenbahn também, de ter também até parte do programa lá do Mestre Cervejeiro, que isso também foi, assim, acho que foi uma das coisas mais legais que eu vi, né? Uma das mais legais que eu participei, viu? Eu achei super legal, porque assim, a gente não tem tanto conteúdo cervejeiro, né? Ou coisas relacionadas, assim, que é caro, na TV aberta, exato. É caro, então, né? Tem um custo. Pra poder fazer isso, eu imagino o trabalho que teve, sabe? A todo esse tempo, tanto planejamento, sabe? E trazer isso para um público que é leigo, sabe? Ter que explicar as coisas também meio do zero. E isso eu achei, assim, muito importante. Eu acho que a cena cervejeira tem muito espaço ainda para muita coisa. Eu acho que ainda vai crescer bastante. No começo eu achava que era uma coisa muito distante, e hoje já acho que é muito mais próximo de qualquer pessoa. E enfim, é isso. Só tenho orgulho de estar conversando com duas mulheres que fizeram parte dessa história do começo até agora, né? E Fernanda, comentar... Desculpa, Gleison. Mas... Pode ir. Comentar que o que você propõe é a reflexão no que é um movimento básico de comunicação e educação. É espiral positiva, né? A propagação da informação no tempo, como a propagação do som numa música. Quanto mais pessoas enxergarem ou ouvirem a música, ou enxergarem a cerveja da maneira como ela é proposta, mais pessoas vão estar interessadas em enxergá-la dessa maneira e mudar a sua forma de percebê-la. Eisenbahn, voltando a essa mais popular maneira de enxergar a marca Eisenbahn no programa de televisão no qual a Bia se fez conhecida Brasil afora. Esse programa... Tô quase fechando o Mestre Cervejeiro, hein? Só falta Juliano, Cris Botarelli já veio, o Sadi já veio, agora a Bia. Juliano, fica o convite aí, responde no WhatsApp. Desculpa, Silene. Imagina, esse programa na televisão é só a ponta do iceberg enorme que foi construído ao longo dos anos pela marca. Então a marca começou esse movimento do concurso Mestre Cervejeiro, com o engajamento dos cervejeiros caseiros, produzindo suas cervejas no estilo base, uma eleição anual, e todos os movimentos. Construiu-se isso nos idos de 2008, por aí. Não estou muito certa da data, mas é por aí. Não faz muito mais que 10 anos, creio eu. E em que momento ela se tornou tão mais projetada como o concurso? O concurso Mestre Cervejeiro se tornou mais projetado. O concurso Mestre Cervejeiro, de cervejeiros caseiros da Eisenbahn, passou a ser mais projetado a partir do momento que virou programa de TV. E em que momento ela virou programa de TV? Quando ela tinha muito mais recursos financeiros para
por trás para viabilizá-lo. E em que momento isso aconteceu? Quando tinha uma grande cervejaria por trás. E quando isso acontece, ela alcança muito mais pessoas. Ora, isso é bom ou isso é ruim? Isso é maravilhoso, porque você alcança muito mais pessoas a pensar a cerveja de maneira diferente e melhor e mais inteligente. Com certeza. Então isso só ajuda todo mundo. Então eu volto a falar, a gente precisa entender o todo para tratar de julgar um determinado posicionamento de negócio de uma cervejaria de pequeno porte ou de grande porte. A gente precisa entender o todo, os esforços por trás. E isso vai muito além do nosso assunto em pauta, que são as cervejarias, quando a gente pensa na atual situação sociopolítica do Brasil, por exemplo. A gente parou de ouvir e entender o todo. E não há coisa pior no mundo para o ser humano que a ignorância, a cegueira. A gente precisa parar para ouvir e entender. E empatia ajuda muito também. Uau. A música e a cerveja tem tudo a ver mesmo, né? Tem, cara, tem. O ouvir e a resposta, né? E a recepção, né? Emitir a mensagem, receber e o meio, enfim. Isso é muito legal, cara, a gente, assim, deixamos de ouvir, né? Igual a Silene falou, mas eu, conversando com alguns amigos, eu estava um pouco mais negativa com muitos aspectos, né? Não só do meio cervejeiro, mas, enfim, do Brasil e do mundo, né? Mas a gente tendo um pouquinho de esperança e trazendo um pouco dessa coisa que você falou de ter esse círculo, né? De coisas positivas, eu acho que você vai movimentando, né? Uma bolinha que vai virando uma bola gigante, que vai virando, né? Uma bola de neve gigante de coisas boas e conteúdos legais e cervejas legais e enfim. Exato. Isso, já tô viajando aqui, já os 10% já estão batendo na porta ali. Gleison, você viu a encrenca na qual você se arranjou, né? 3 mulheres lhe apagam. Não, tô acordadíssimo, tô acesíssimo aqui porque o quão reconfortante é ouvir isso da Bia, da Silene, Fernanda. Porque a cada episódio que passa, né, e a gente fala que a gente não estava em off, né, Bia? A gente estava falando cada podcast aí, cada expressão de comunicação tem a sua personalidade, tem o seu rolê. E o rolê da gente é realmente de viajar e dar uma refletida em muitas coisas. E em muitos episódios com pessoas de grande estima, citei aqui, por exemplo, o Sadie Homeless, entre outras pessoas que passaram aqui que são muito estimadas. As cervejas ditas de massa, ditas mainstream, eu detesto o nome mainstream, elas têm aparecido como nesse viés da tolerância do consumo e da não demonização dessas cervejas, porque quanto mais a gente demoniza, mais a gente cria estratificação, e a estratificação separa as pessoas, né? Ela cria uma casta ali que eu só bebo cerveja especial, eu não vou sentar no bar com você porque aí não vende IPA, não vou tomar uma American Lager aí tradiça porque já passei dessa fase. E eu acho isso tão separatista, cara, e tão ruim pra cultura da cerveja em si, chovendo no molhado, porque vocês já falaram isso, talvez eu esteja até traduzindo aí com palavras mais simples, porque é isso que acontece aqui, e tem felizmente acontecido com uma frequência, um pouco mais desse viés da tolerância, né? A gente escreveu uma música que chama Celebração, a gente lançou no ano passado, a gente vai relançar agora uma cerveja e tal, que eu falo na letra que não cabe elitismo na cultura milenar, né? Não cabe elitismo na cultura milenar, desde os tempos de Ninkasi, breja é coisa popular. Como é que você vai querer estratificar e elitizar uma parada que, chegou provavelmente fermentada da natureza, né? Veio dali, depois, enfim,
Cada cultura ali tratou a cerveja de uma forma. Estou estudando, né, para isso, né, entender um pouco desses movimentos aí das cervejas primitivas, históricas e tal. Mas eu acho que tá no povo, e se tá no povo, a gente tem que entender que a gente é povo. E como povo, a gente, cara, relaxa, apenas relaxa, e tá tudo bem se o teu amigo não bebe uma IPA, não bebe uma Pale Ale, não bebe uma Imperial Sour, ou não bebe nada, sabe? Ou não bebe nada. A gente lançou também a música agora que fala de alcoolismo, a pessoa não tá afim de beber, já tem trauma na família em relação à bebida. Ela pode sentar num bar, pegar um drink sem álcool, pegar uma cerveja sem álcool, e tá tudo bem, sabe? Eu acho que esse é o ouvir. A gente tá batendo tanto nessa tecla de ouvir, respirar, processar, entender o lugar do outro e entender o nosso próprio lugar e se encaixando nesse jogo. Só para fechar... Desculpa, quem puxou? O Gleison comenta que não gosta da palavra mainstream, e eu tampouco gosto, porque eu gosto da ideia, se aqui estou no Brasil falando em português, eu gosto da ideia de poder traduzir para alcançar mais pessoas, porque nem todo mundo sabe e conhece as expressões em outros idiomas, né? E eu costumo traduzi-lo da seguinte maneira, inclusive você usou em algum momento a ideia da cerveja para o povo. Povo somos todos nós. Eu costumo usar a palavra popular, então são cervejas populares, mais acessíveis a todos, não é? E me parece, só um comentário, isso que você falou das dificuldades em encontrar pessoas que eventualmente se comportam com um certo elitismo, não é? Me parece bastante distorcido, e são dessas distorções típicas do século XXI. Imaginemos que existam pessoas hoje que pré-julgam outra a depender do estilo que escolhe para beber. Isso me parece surreal. Isso me parece das distorções mais tristes que a gente poderia vir a ter no que diz respeito à cultura das cervejas. E imagina a gente extrapolando isso para tantas outras coisas que estão no nosso cotidiano, não é? Eu tenho até duas coisas para falar sobre isso. Uma que o Gleison tinha comentado, né, de cerveja popular e tal. Quando eu comecei a beber cerveja artesanal e às vezes, né, de postar uma coisa ou outra assim no meu Instagram pessoal, alguns amigos até falavam assim no churrasquinho assim, de fim de semana, quando a gente ainda podia fazer churrasquinho de fim de semana com os amigos, eles falavam assim: Fê, você vai trazer aquelas cervejas lá diferentonas, não sei o que e tal, você não vai querer beber das nossas, né? Não sei o que. Eu falei: gente, é cerveja, você pode me dar uma glacial, eu vou beber, assim, pra mim, o momento é o que importa mais. Pra mim, a cerveja é a experiência, né? É o momento, é a reunião de estar com os amigos e tal. Assim como até com o trabalho mesmo, eu levo, né, eu comunico a cerveja como uma experiência, né? A cerveja ela não é só, né, uma bebida, um alimento, né? A cerveja ela é tudo isso que a gente falou até agora, né? Ela é a sinfonia, né? Ela é a harmonização entre o líquido e o físico, sabe? Você tá com os seus amigos e curtindo e tal. E tem uma outra coisa que a Silene falou, né? Do elitismo. Isso é engraçado porque, assim como a música, eu vou dar um exemplo do jazz e do samba. Eram músicas que vieram, assim, do popular, assim, das pessoas mais pobres. E depois de um tempo, né, a sociedade, ela teve essa evolução / involução de levar, né, tanto jazz ou até algum samba ou bossa nova, no caso, para elitizar, para embranquecer, né, no caso, né, a música. Ela teve todo esse processo para depois a gente ter que quebrar tudo isso, todo esse estereótipo que criou, para falar: não, gente, é para todo mundo, é democrático, assim como a cerveja, assim como a música, qualquer um pode ouvir, qualquer um pode tomar. Assim, não, menos de 18 anos não, viu, gente? Pessoas menores de 18 não. Todo mundo pode tomar, todo mundo pode ouvir, não tem o que te impeça, sabe? A não ser você mesmo ou outras pessoas, né? Ou algumas autoridades que às vezes que querem monopolizar isso.
Mas é isso, são essas duas coisas que eu queria dividir. E o jazz e a música clássica que você usou, perdão, o jazz e o samba que você usou como exemplo, tem raízes construtivas na música clássica. A música clássica é a base mãe de todas as principais vertentes musicais que existem, mais rebuscadas, mais complexas, digamos, né? O samba é extremamente complexo, o jazz, o blues, o rock and roll pesado, né? Que muita gente gosta também, eu não sou exatamente... eu gosto, eu vou falar dele agora. O heavy metal tem estrutura que é tão complexa quanto música clássica. Por favor, Gleison, me corrija se eu estiver errada. Não vou corrigir, não. Músicas de trabalho, uma vez, eu conversando com o Gleison sobre músicas de trabalho, teve uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, que, assim, o blues, né, veio de música de trabalho, dos campos, né, de algodão e etc. Mas o heavy metal também veio de fábricas, né, do Ozzy Osbourne, Sim. A galera lá, eles trabalhavam em fábricas, né, e aí tinha uma noção musical, tinha uma noção mínima, né, da música, que, né, teve todo um processo, a música teve várias, né, evoluções e tal, assim como a cerveja, né, que também teve muitas mudanças ao longo do tempo, e muitos estilos, principalmente, e também veio dessa coisa, né, ela veio de uma coisa muito simples para virar uma coisa muito complexa, com riffs e solos e coisas muito... Se hoje o bar ouvisse, sei lá, um Paranoide Android, um Paranoide... Paranoide mesmo. Paranoide, que eu tô com outra coisa na cabeça. Tá um Paranoide, qualquer Radiohead. outro som. Qualquer outro som, talvez ele ia ficar meio abismado, tipo um cellozinho, sabe? Ele ia falar, nossa, o que é isso? O que é isso? O que aconteceu aqui? Mas a mesma forma que as pessoas que faziam cerveja antes, que faziam, né, naquelas tabernas antigas e não tinham... Hoje vai ver uma fábrica no interior de São Paulo, vai, sei lá, na Colorado e fala, nossa, uau, o que aconteceu aqui, né? Tipo, a gente evoluiu bastante. Então, é um processo que levou tanto tempo, né? Que teve tanta coisa e o conhecimento é a base de tudo. Porque se você não tem um conhecimento do seu passado, né? Do passado ou da música ou da cerveja, e você... não entende o tanto de coisas que aconteceu até chegar onde você tá, para você criar uma coisa nova vai ser muito difícil, né? Então, exatamente. É isso. E é com esse gancho maravilhoso que eu trago aqui para vocês o nosso quadro chamado Segunda Dose. Que nome bonito para um quadro, né? Chama Segunda Dose, no qual eu escolho uma outra cerveja aqui para continuar e encaminhar para o final desse bate-papo. E no Segunda Dose de hoje eu trago a cerveja do Angra, falando de heavy metal, Silene Saurin. Eu trago a cerveja do Angra, feita pela Coruja, cervejaria Coruja. Vou degustar agora uma IPA do Angra, uma IPA sensacional, uma base de malte Pale Ale, Pilsen, Carapios, Cararoma, Lúpulos, Colúmbulo, Sincói Amarilo, triplo dry hopping de Sincói Centênio Amarilo, ABV de 6.2, 45 IBU. Uma cerveja muito legal que acho que dá uma amarrada tudo que a gente falou hoje sobre as expressões da cerveja, juntando com a musicalidade. Eu trago uma cerveja que é de uma banda que me remete à minha adolescência, aos contatos com heavy metal. Rafael Bittencourt já passou nesse podcast, tremi igual vara verde, não tanto quanto hoje. Mas assim, eu vejo o rótulo... E eu me identifico com esse trabalho de busca por uma excelência, de busca por uma comunicação legal, hiper bem desenhado, pensado nos detalhes. Ou seja, é uma experiência que vai além do copo, certamente, e tem muito a ver com minha memória afetiva, no caso, como consumidor e ouvinte de heavy metal, mas também dialoga aí com aspectos gráficos e as novas possibilidades que a cerveja pode trazer. Então o Angra foi muito feliz em pensar um produto que vai levar a marca deles, enfim, para bares, para restaurantes, para empórios, e a Coruja também de sacar que alguém do nicho aí, assim como várias outras cervejarias, você tem até no início do podcast o Alexandre Basso da Bamberg,
e a CUD aqui em Minas, que dialogam com as cervejas dos músicos, né? Música, cerveja realmente concatenada aqui num produto só. Então a segunda dose de hoje vai um forte abraço para a Cervejaria Coruja, um abraço para Iris Hoffmann e Rafael Bittencourt. E vamos seguindo aqui para as considerações finais, Fernandinho. Estude cerveja com a Escola Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Fala, família cervejeira, Danilo Soares aqui. Tô metendo o bedelho no meio da edição, porque esse papo tá muito bom e acabou que o Gleice ficou tão nervoso nessas presenças ilustres que ele esqueceu o Fala na Lata. Então eu venho aqui intervir e chamar o quadro Fala na Lata, e hoje teremos o áudio do Wildner Lima, que é um ilustrador, desenhista, e ele fez o rótulo dessa cerveja do Angra, né, do Angra da Coruja. O rótulo tá lindo, maravilhoso, então entra lá no Instagram dele, segue o Wildner Lima e confira os outros trabalhos também que ele tem. Eu vou deixar com vocês agora o áudio no Fala na Lata. Então, Danilo, foi o pessoal do marketing da Coruja que chegou até mim por conta de um trabalho que eu tinha feito pro Kiss. E a ideia seria juntar todos os elementos visuais, como capa de álbum, foto, pôsteres, juntar tipo tudo isso em 2 embalagens. Foi mais ou menos isso que eu fiz na Lager e foi mais ou menos isso que eu não fiz na IPA. Começando pela Lager, né? Eu usei a imagem central usando a capa do Rebirth. Eu sempre adorei essa capa, cara. Eu sempre curti muito. Eu tenho o costume de pensar na cor depois da arte pronta. Só que nesse caso eu pensei antes. Eu acho que tem, inclusive, por ser uma coisa Lager, assim, acho que foi uma coisa meio que automática, assim, que eu pensei quando eu comecei a desenhar. Sobre a IPA, a ideia eu tive no momento que eu estava conversando com a Iris, né? Eu curto muito coruja e foi meio que automático na minha cabeça uma coruja voando, meio que uma posição de ataque ou pré-ataque. É alguma coisa mística, né? Eu acho que se resume muito as músicas do Angra, né? O círculo, né? Tem uma forma circular, assim, com os símbolos dos zodíacos, que é referência ao Holy Land. Pensei em colocar simbologias também que tem lá, tipo o símbolo do Sol, e da Lua, e nessa daí eu fui também meio que depois eu fui me aventurando nas cores, depois que eu fiz todo o esboço que eu fui pensar nas cores, até a gente cair nesse resultado aí final, que eu gostei muito. O Rafael, inclusive o Rafael Bittencourt, ele foi um cara muito massa assim de trabalhar com ele, porque ele foi um cara que deu total liberdade, tive um retorno muito bom por conta de tudo assim, né? E esse foi um trabalho bem legal de desenvolver. Posso só adicionar uma coisinha? Pode, claro. Você falou do Angra, né? Da cerveja da Angra IPA. O André Matos, que fazia parte do Angra. Sim, informação. A formação dele, ele era maestro, né? Ele tinha uma noção de música clássica e erudita, assim, incrível. Eu tive o prazer de conhecer ele, de fazer parte de uma escola de música. Não sou musicista, mas eu fazia canto na escola de música que ele dava aula. Nossa, maravilhoso. Cara, ele é uma pessoa que, assim, hoje a gente sente muita falta, até mais, né? Enfim, só para adicionar aqui. Música clássica tem tudo a ver com Bach. Você adicionou lindamente. Porque, inclusive, eu aprendi muito sobre música brasileira e música erudita através do Angra, né? Para quem não sabe, na discografia do Angra, você vai encontrar Schubert, você vai encontrar Paganini, você vai encontrar... Separei uma listinha aqui, Vivaldi. Tem muita coisa, Chopin, em trechos, né, das músicas do Angra, bem como Hermeto Pascoal... cantos indígenas, cantos de tribos também. Então, o heavy metal pode se entregar muita parada também, tanto da música erudita quanto da música popular. E, enfim. Então, só para fechar esse ponto aqui, eu queria aproveitar também, na sequência, chamar o nosso quadro Dicas da Casa do Bento Vargas, do Lamas BH, vai trazer mais uma diquinha, uma impressão dele sobre esse episódio. Chega aí, Bento. Atenção, tá na hora do Dicas da Casa. Prost, vida longa, amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dica da Casa a gente vai falar um pouco mais sobre a harmonização.
A gente já falou em episódios anteriores um pouco sobre as regras básicas e eu só citei assim os tipos de harmonização. Falamos também num outro episódio sobre harmonização de cerveja com outras bebidas e sobre drinks pensados nessa linha. Hoje vamos falar um pouco sobre harmonização por semelhança. Como o próprio nome diz, é quando o prato e a cerveja têm características em comum. Então, nós vamos olhar, por exemplo, dulçor, acidez, notas do malte que podem ser caramelo, chocolate ou café, por exemplo. Então, podemos pensar, por exemplo, em um frango assado e uma Vienna Lager. Ambos vão ter um caramelizado leve ali na pele ou na superfície do frango e na cerveja, que é uma cerveja bastante caramelada. Uma outra possibilidade seria uma cerveja com notas de chocolate, como a Imperial Stout ou a Ries, que é a Russian Imperial Stout, por exemplo, harmonizado com um Petit Gâteau, né? Ambos vão ter ali o chocolate em comum. E para finalizar, uma sour, né, com características cítricas e uma mousse de limão ou de maracujá, que fica inclusive muito refrescante. Gostou? Segue a gente lá no @lamasbh, BH por extenso, BEAGA, que é o Instagram do nosso apoiador. Meu Instagram é @bentobier e o Lamas BH tá de novo endereço. No último episódio eu falei errado, falei Rua Pernambuco, não, é Rua Paraíba. Rua Paraíba, número 622, lá na Savassi, tá? Bairro Funcionários. Faz uma visita pra gente, beleza? Tchau, obrigado! Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua. Bento, ó, no último episódio você falou Rua Pernambuco, é Rua Paraíba, tá? E nem ele sabe onde que tá, ele tá perdido no tempo e espaço. O Lamas tá com loja nova na Rua Paraíba, aqui em Belo Horizonte. Então, meninas, eu queria que vocês, pensassem nas considerações finais pra gente encaminhar pro final desse podcast aí, muito maravilhoso. Não queria terminar, mas eu sei que vocês estão cheios de compromisso. Bia, lhe deixo a palavra. Obrigada. Bom, queria agradecer a turma do Labier Hopcast. É muito bacana estar nesse espaço de vocês, com essa possibilidade de falar um pouquinho sobre o trabalho, a possibilidade de se perder um pouquinho também nessa proposta que a cerveja tem de forma tão ampla, né? Foi um prazer estar com a Fê, com a Silene, com o Gleison. Muitíssimo obrigada. Bom, eu também agradeço muito essa oportunidade, rica oportunidade de conversar com pessoas com as quais eu pouco tive oportunidade, se não tive oportunidade de conversar, como é o caso da Fernanda. O Gleison já algumas poucas oportunidades de conversa sempre muito atraentes, prazerosas, e com a Bia que, com pessoa com a qual eu convivo de quando em quando, nos falamos, nos encontramos e trabalhamos juntas, e sempre um prazer ter essa oportunidade com vocês. Eu não tenho a segunda rodada porque eu ainda estou na primeira e eu ainda vou ficar pela tarde nessa primeira rodada. Ela me inspirou muito no que eu me propus a falar. Tenho certeza que sempre uma maneira de pensar e interagir diferentemente quando quando esses primeiros goles nos inspiram. Eu gostaria que nós pudéssemos voltar a nos encontrar presencialmente em um momento muito breve, seja em BH, seja em São Paulo ou em qualquer outro canto desse país, e que seja livre e democrático sempre. É isso que eu espero. Obrigada. Bom, eu só agradeço pelo convite do Gleison, do Danilo, o pessoal do Labier, por estar dividindo essa conversa, esse bate-papo delicioso com a Bia, que eu já conheci assim bem de breve, com a Silene, que eu tive o prazer de conhecer, já tinha gostado das coisas que eu tinha visto antes, e eu adorei o bate-papo, e ser host, né, como apoiadora, para mim foi
Pô, e mandou muito bem, hein, Fernanda? Gostei, hein? Alô, Danilo, fica esperto, hein, Danilo? Iniciando esse projeto legal que vocês estão fazendo dos apoiadores, eu tô gostando bastante. E eu confio muito no material que vocês estão produzindo, nos conteúdos também, dos convidados, então eu sei que tá vindo muita coisa boa. E é isso, estou aqui, né, ouvindo, ou participando, ou, enfim, interagindo de alguma forma. E é isso, passando a palavra, né, do Labier Hopcast para todos os meus amigos, e, enfim. Pô, valeu, Fernando. Obrigado demais, Bia, Silene. Palavras eu não tenho, a não ser aquele muito obrigado pela confiança, pelo tempo de vocês, pelo carinho de vocês, pela entrega. Vocês com certeza passaram para todo mundo que ouviu até aqui. E tenho certeza que foi um episódio que eu nem pedi pra galera chegar até o final. Normalmente eu peço, acredita, vai, cara. Com certeza a taxa de retenção é altíssima. E quem não chegou até o final perdeu, irmão. Porque que entrega maravilhosa. Só tenho a agradecer de verdade. A todo mundo que ouviu, muito obrigado. Seja um apoiador do Labier Oficial. Gostou do episódio? Gostou desse papo? Faz um pix aí de qualquer valor para a chave labieroficial@gmail.com. Você vai ter acesso aí a conteúdos exclusivos, a bate-papos exclusivos, a encontros também separados e muita coisa. Possibilidades, igual a Fernanda está aqui, de apresentar o podcast, de interagir com convidados incríveis e muita cerveja. Estamos batalhando para entregar muita cerveja na real para vocês aí, para vocês se divertirem em casa também. Beleza? Eu sou o Gleison Silveira. Esse foi mais um Labier Hopcast. Nos sigam em @labieroficial. Um beijo pra vocês todos e bye bye. Tchau! Então aqui, bonus track, você, igual o Mamonas, né, cara? Você pensa que acabou, nós enganamos você. A harmonização musical de Bia Morim, Silene Saurim e Fernanda Almeida, que tá aqui Almeida, mas, pô, é Figueiredo Almeida Figueiredo. Às vezes é o Fig. É, o meu Fig, né? Uma música e uma cerveja. Cita aí pra gente fechar esse podcast aí com musicalmente falando. Bom, eu ia sugerir uma música do Bach, em homenagem a Silene, que seria a Cello Suite, o Prelúdio, né, que é a número 1. E é uma música linda, acho que todo mundo conhece, eu já vi em algum filme, já vi em algum lugar, que ela é uma música muito conhecida e é linda demais. Isso vai estar no meu casamento se eu casar um dia. Ah, moleque. E com a sua cerveja, é isso? Não, acho que é só a música, né? Não, escolhe uma cerveja, vai estar bebendo o que eu vi no bar? Bom, para acompanhar esse som, eu acho que valeria a Heartbeat, uma Double IPA da Dádiva, que é muito gostosa, coração batendo ali, muito amor. Então, acho que combina muito com esse momento. Muito bom. Bia? A música que eu escolho é The Roots, a Piece of Light. Não, The Hooks é maravilhoso, não? Eles são. E vai beber o que ouvindo The Hooks? Eu vou beber uma Juan Caloto, posso ser isso el dia todo, que é uma Juice IPA. Uma Juice IPA o dia todo, maravilha, meu sonho. Harmonização musical, literalmente. Vai, Silene. E eu vou tentar propor. Não sei se as pessoas vão sentir da mesma maneira, mas eu acho que cabe bem. Com essa cerveja que eu tô tomando, a Fake IPA da Prússia Bia, que tem um perfume cítrico muito marcado, frutas tropicais e tudo mais. E vou propor uma harmonização musical com uma música do Alceu Valença, que não seria a música mais óbvia, que fala de frutas tropicais, não é? Eu não me lembro o nome da música, mas eu acho que é Tropicana nesse caso, né? Mas não, eu pensaria noutra música do Alceu, que se não me engano se chama Tomara, e que fala Tomara, meu Deus, tomara, né? E
A letra é lindíssima e é uma ode ao otimismo que a gente ainda deve manter nesses momentos tão estranhos que a gente está passando agora mesmo. Então, eu acho que eu proporia assim, é mesmo o nome da música, Tomara, e vou ler só um trechinho dela e fala assim: tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não pare em nós. Se as águas de Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. É isso. Eu espero que a cerveja seja essa inspiração. Gente, essas foram as harmonizações musicais dessas maravilhosas. Enfim, agora sim. Bye bye, nos vemos e Danilo, sobe o som aí pra gente fechar esse podcast. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos amarra só seja amor, malha rara. Tomara, meu Deus. Tomara, meu Deus, tomara, e o nosso amor se declara muito maior e não para em nós. Se as águas da Guanabara escorrem na minha cara, uma nação solidária não para em nós. Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prússia Beer, conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.